questão que a gente estava resolvendo aqui, ó, sobre as leis, tá? Sobre o Código de Hammurabi, o que que significa ele, ó. Da questão 62, o que que aconteceu? Olha só, é, deu um problema aqui, eu tive que dividir em partes, só a nível de conhecimento. Vou deixar esse vídeo aqui só a nível de conhecimento para vocês saberem o que que foi, né? Olha só, ele consistia, foi o primeiro código das leis escritos na história que se baseava na lei do talião, ou seja, a punição do criminoso deveria ser semelhante ao delito cometido, tá? Olha aqui, aqui tá um pouquinho sobre ela, ó. O Código de Hammurabi foi o primeiro código das leis que vigorou na Mesopotâmia. Então, aqui um pouquinho sobre ela, tá? É a famosa lei, ó. Olha como que consistia a lei, gente, ó. Olho por olho, dente por dente, tá? Ele foi constituído, enfim, gravado em uma pedra negra e cilíndrica de diorito. Olha só, gente, eu vou ler um pouquinho só para ficar mais fácil para vocês. Vou ler um pouquinho sobre como que eram essas leis, tá? Ó. Aqui, quer ver? Cadê? Aqui tá falando um pouquinho da história dele, né? Nananã. Vou falar um pouquinho da característica das leis, tá? Ó, como que eram as punições, tá? Só para vocês terem ideia de como que era, ó. O código de leis. Alguns dos trechos do código, olha só, gente. Se alguém enganar a outrem, difamando essa pessoa e este outrem não puder provar, então aquele que enganou deve ser condenado à morte. Olha só como é que eram as leis, ó. Se alguém fizer alguma acusação a outrem e for ao rio e pular neste rio, se ele afundar, seu acusador deverá tomar posse da casa do culpado. Se ele escapar sem ferimentos, o acusado não será culpado, e então aquele que fez a acusação deverá ser condenado à morte. Então, tudo era assim, tá? Ó, morte, condenado à morte. Ó, enquanto aquele que pulou no rio deve tomar posse da casa que, enfim, pertencia ao acusador. Olha só a outra, ó. A terceira, se alguém trouxer uma acusação de um crime frente aos anciões, e este alguém não trouxer provas, se for a pena capital, este alguém deverá ser condenado à morte. Então, assim, gente, a gente percebe claramente tudo condenado à morte. Então, olha só, eram leis muito rígidas, muito violentas, tá? Então, por isso aqui, né, voltando à questão, como não teve como eu colocar tudo no vídeo, eu não sei porque deu problema, mas enfim. E outra coisa, créditos totais ao site Brasil Escola, tá? A fonte foi tirada dele, então créditos a ele, tá, gente? Ó, créditos totais ao site Brasil Escola, se quiserem pode acessar aí. Voltando à questão, a gente percebe claramente aqui, ó, que tem tudo a ver com punições de crimes, tá? Ó, tipificar regras referentes a atos dignos de punição. Então, ó, daria para fazer mesmo sem saber de nada? Olha, se você associasse códigos, né? Código de Hammurabi, a questão de leis aqui, ó, quer ver? Direito a leis, assim, se você associasse isso à punição, a crimes, tá? Então, olha só, daria para chutar, digamos assim, que se você associasse a leis a crimes, até que daria, mas demandaria um certo conhecimento, justamente por essa lei ser a famosa aí, né, esse código, né, da lei olho por olho, dente por dente. Então assim, demanda sim, não vou mentir para vocês, um certo conhecimento, tá, em relação ao que falava, né, ao que estava, né, nesse código jurídico, porque a questão ela quer saber sobre o código jurídico, tá, do Hammurabi. Então assim, ó, dava para você chutar se você associasse isso a crimes, a punição. Então, assim, seria um chute, né, bem coisa. Mas em relação a isso, você teria que saber um pouquinho sobre o código, né, que está associado a crimes. Então, assim, né, essa questão eu achei um pouquinho conteudista em relação a isso, porque ela exige aqui do candidato um certo conhecimento em relação ao código. Mas não é, entretanto, porém, contudo, todavia, não é possível chute. Aqui, no caso, como a gente está tratando sobre revisão, né, sem gravar conteúdo, porque agora, né, não é pra encher a cabeça com conteúdo, tá, gente? Eu tô tentando ajudar vocês aqui em estratégias. Daria para você associar um chute, né, digamos assim, se você associasse a leis, a crimes e a punição. Então, daria para você verificar aqui, ó, que seria sobre regras dignas à punição, referente a crimes. Então, teria como você chegar à resposta certa, se você fizesse essa associação, tá? Se não fizesse, então, assim, ficaria um pouquinho complicado. Mas, né, só vocês prestarem atenção direitinho no comando das questões, tá? Ó, ela quer saber sobre código. Então, ó, o texto fala sobre leis, tá? Legislador, então, fala muito sobre leis. Então, por isso que é importante a gente prestar bastante atenção nos textos e, claro,
nas pegadinhas, tá bom, gente? Bom, gente, essa questão ficou um pouquinho longa, mas foi só pra mostrar pra vocês, porque já caiu questão sobre isso. Então, assim, sobre essas leis e como que elas eram perversas, né? Olho por olho, dente por dente, enfim, né? Só um pouquinho de conhecimento pra vocês, um pouquinho de estratégias. Vamos ir pra última questãozinha, né, gente, de humanas, só pra ajudar vocês aí nessa reta final de revisão, né, pra ajudar vocês aí. Bons estudos pra vocês agora aí nessa reta final, tá bom? Um abraço a todos.